E aqui no Antagonista você vai ver, pedacinho por pedacinho, todos os recados que estão na decisão do ministro Celso de Mello nesse caso. Angorá fica. Qual é a diferença entre Lula e Moreira Franco? É a força da amizade ou é a força do grampo? Não sei, mas enfim, vamos ver aqui e você vai chegar às suas próprias conclusões junto com a gente. Esse aqui é o despacho do Supremo Tribunal Federal, relator ministro Celso de Mello. Quem entrou foi a Rede Sustentabilidade, junto também com o PSOL. A gente tem no começo o ministro Celso de Mello dizendo o seguinte, que o partido está falando de interesses difusos, ou seja, os partidos estão dizendo que eles estão falando em nome de toda a sociedade, como se a Rede e o PSOL representassem a sociedade inteira e não o seu conjunto de filiados que elege essa bancada maravilhosa que a gente vê. Isso é uma coisa meio polêmica, porque, assim, existem alguns ministros, como, por exemplo, o ministro Carlos Veloso, a ministra Ellen Grace, que pensam da seguinte forma: os partidos políticos não têm legitimação universal para o mandado de segurança coletivo. Aqui diz o ministro Carlos Veloso: a legitimação dos partidos políticos estaria jungida à defesa de interesses dos seus filiados, no que diz respeito aos direitos políticos e aos direitos fundamentais. Penso que não seria possível conferir aos partidos políticos uma legitimação universal maior do que aquela conferida ao Ministério Público. Porque senão acontece o quê? Onde é que o partido político tende a atuar? No legislativo. Aí você pega uma rede que tem dificuldade até para abrir o próprio partido no TSE, porque é boa de lacrar no Facebook, mas ruim de juntar documento. Um PSOL que idem. Eles não ganham onde eles têm de ganhar, que é no legislativo, eles fazem o quê? Tapetão e vão para a justiça. E é por isso que o judiciário tem essa postura. No caso Lula não foi bem assim, né, amiguinhos? E é por isso que a gente tem essa ressalva, que é a outra cutucada que a gente vê nessa decisão. Na decisão do ministro Gilmar Mendes, foi uma entrada de partidos políticos e a decisão não foi assim. E é por isso que a gente vê todo esse elogio do ministro Celso de Mello, falando que ele é contra essa coisa do partido político defender todo mundo, mas que a decisão do ministro Gilmar Mendes no mandado de segurança tal, decisão essa cujo conteúdo mostra-se impregnado do brilho e da profundidade de análise que são peculiares aos pronunciamentos de Sua Excelência nessa Suprema Corte. Esse brilho e profundidade de análise são aqueles que impediram Lula de se tornar ministro de Dilma Rousseff. Bom, aí, prosseguindo, nessa linha de entendimento, que aí é o cutuco que ele dá na rede, incumbe a quem imputa ao administrador público a prática desviante de conduta ilegítima, a prova inequívoca do fato. Ou seja, se a rede disse e o pessoal disse que a nomeação foi feita apenas para dar foro privilegiado, isso, cadê a prova? Ele tinha que colocar alguma coisa ali nos autos. Para lacrar no Face e no Twitter, vale o quê? A nossa imaginação. E a nossa imaginação é fértil. Mas o que o Celso de Mello colocou aqui, na verdade, para sair da cena, foi o quê? Me ajuda a te ajudar. No caso do Gilmar Mendes, estava mais fácil porque tinha o quê? Tinha o Bessias. Vocês se lembram? Lembra comigo? Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Seguinte, eu tô mandando o Bessias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Ah, você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Tchau, querida. Bom, aí é o X da questão. Com esta gravação que o PT tentou explicar, a ex-presidente Dilma tentou explicar, o Lula tentou explicar, mas isso não tem explicação porque isso não existe.
Nomeação de servidor público do presidente ao servidor mais humilde funciona da seguinte maneira: nomeia-se no Diário Oficial e tem 30 dias para depois assinar esse papel que ele estava mandando pelo Bessias. Então ficou flagrante que tinha alguma coisa muito errada. No que a Rede Sustentabilidade e o PSOL apresentaram desta vez, não tinha nada além do que impressiona no Facebook. Só que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E aí a gente vê que a amizade nem mesmo a força do tempo irá destruir, porque, citando o professor André Ramos Tavares, com quem a gente conversou aqui na manhã de hoje, a Lara Schulze da produção conversou com esse professor, o ministro Celso de Mello sai em defesa do Supremo Tribunal Federal, falando que foro privilegiado não é blindagem. Ele fala o seguinte: falar em blindagem em virtude do foro privilegiado, como usualmente se fala em parte da doutrina, é depreciar a dignidade do STF, que não tem sua atuação pautada pela vontade da presidência da República. Pelo contrário, é um dos poderes da República e, nesta qualidade, com todas as garantias para pronunciar-se de maneira autônoma, sem sucumbir à pressão dos outros poderes. A Lara Schulze conversou com o professor André, que a gente vai entrevistar aqui na TV Antagonista, e ele mantém essa postura. Ele diz que o foro privilegiado não é blindagem. Postura essa com a qual, em tese, a gente pode concordar. Mas se você pensar que, se eu não me engano, tem até mais de 1/3 do Congresso Nacional processado no Supremo, essa teoria foi criada quando 11 ministros estavam com tudo isso de gente na mão. Isso é humanamente possível de ser processado? E, na real, o que Lula e Moreira Franco querem não é a mesma coisa? Sabe para quem que eu resolvi perguntar? Pro Diogo Mainardi. O que é que você acha, Diogo? Madeleine, Moreira Franco e Lula são diferentes, mas são iguais. Eles são iguais porque o único objetivo de ambos é fugir do juiz Sérgio Moro e obter o foro privilegiado. O professor da FGV, Ivan Hartmann, deu os números do STF e mostrou que os casos em que houve condenação dos réus ali é inferior a 1%. Então, o Celso de Mello disse que o STF não blinda ninguém, ele blinda apenas 99% de todos os denunciados. É aí que está o negócio. Há quem diga que as penas que o Supremo deu no caso do Mensalão são mais altas no caso Marcos Valério, no caso de gente ligada ao Banco Rural. Mas quem são os apenados e em quanto tempo eles foram apenados se a gente comparar com quem são as pessoas que estão rodando na Lava Jato? É isso que a gente tem que pensar. De repente, tem muita gente no poder que precisa aprender a ouvir a voz rouca das ruas.